Jeová é nossa maior alegria. O que você não vê a hora de acontecer? Como testemunha de Jeová, você não vê a hora de ser perfeito. Você não vê a hora de ter vida eterna num lindo paraíso na terra. É verdade, temos essa maravilhosa esperança para o futuro, mas e até chegar lá? Sofremos com o crime, sofremos com os desastres naturais, tem essa pandemia que temos agora, doença, pobreza, guerra e outras calamidades. Aliás, a Bíblia diz em Romanos, toda a criação junta continua a gemer. Então, com tudo isso que está acontecendo, pense nessa pergunta. Uma pergunta que dá o que pensar. Será que, até que esse sistema termine, temos que ser pessoas tristes? Não. Com certeza não. Não queremos que o resto de nossos dias seja controlado por todos os problemas e sofrimentos que a humanidade está passando. Jeová quer que, mesmo nesse sistema, a gente tenha uma vida feliz, enquanto continuamos esperando o cumprimento de suas profecias e promessas. Agora, vamos comprovar na Bíblia que é isso que Jeová quer. Mesmo que tenhamos que enfrentar dificuldades antes e durante a grande tribulação, veja o que as Escrituras dizem aqui no livro bíblico de Abacuque. Abacuque, capítulo 3, e vamos ver os versículos 17 e 18. Mesmo que a figueira não floresça, e não haja fruto nas videiras, mesmo que a safra da oliveira seja um fracasso e os campos não produzam alimento, mesmo que as ovelhas desapareçam do curral e não haja bois nos estábulos. Circunstâncias terríveis, não é mesmo? Mas o versículo 18 continua. Ainda assim eu vou exultar em Jeová. Vou me alegrar no Deus da minha salvação. Veja, mesmo em circunstâncias terríveis, ele pôde dizer, com tudo aquilo que estava acontecendo, eu vou exultar em Jeová. Ele não falou talvez, ele disse, eu vou exultar em Jeová, vou me alegrar no Deus da minha salvação. Então, na verdade, foi a forte amizade dele com Jeová que permitiu que ele ainda tivesse alegria. E esse é o tema do discurso. Uma forte amizade com Jeová é a nossa maior alegria. Então, enquanto esperamos pacientemente, Jeová quer que tenhamos alegria. Para o mundo, não dá para entender isso, mas é o que Jeová quer do seu povo. Ele quer que a gente se concentre nessa promessa maravilhosa. O salmista nos ajuda a entender, isso não é só um sonho. Ter uma forte amizade com o soberano do universo, Deus Todo-Poderoso. Não, não. Veja aqui o Salmo 25. Vamos ler juntos esse texto. Salmo 25. Isso é uma garantia da Bíblia. Veja o que diz o versículo 14. A amizade íntima com Jeová pertence aos que o temem e ele os dá a conhecer o seu pacto. Não é maravilhoso? Amizade íntima com Jeová. É possível. É uma realidade. Ele nos ensina isso. Não estamos apenas imaginando coisas quando falamos sobre ter uma forte amizade com Jeová. Essa é uma verdade maravilhosa que traz muita alegria. Ter uma forte amizade com Jeová.
E o que vai nos ajudar a ter essa forte amizade com Jeová, na verdade, é desenvolver a mesma atitude de Jesus. Ninguém é mais achegado a Jeová do que Jesus. Antes de vir à Terra, no seu ministério terrestre, depois que voltou para o céu, tão achegado a Jeová. Então, para que a gente tenha uma forte amizade com Jeová, temos que aprender a pensar e também a sentir como Jesus. Então, quando imitamos o exemplo dele, isso aumenta a nossa alegria. Portanto, nesse discurso, nós vamos analisar 2 aspectos da atitude de Jesus. O primeiro aspecto é como Jesus mostrou amor, e isso a chegou mais ao seu Pai. E ele teve grande alegria em mostrar amor ao próximo e fazer o bem a outros. Observem as imagens a seguir. Jesus deu de si mesmo de coração, sem esperar nada em troca. Imagine como Jesus se sentia ao encontrar uma pessoa que precisava de ajuda. Dá para ver a alegria de Jesus em ajudar outros. Isso era muito claro e os discípulos podiam ver como ele era achegado a seu Pai. Isso os deixava alegres. Que exemplo perfeito de ser achegado a Jeová. Resultado, a alegria. Então é isso que queremos ter em mente e Jesus deu o exemplo para nós. Então, por ser generoso, Jesus nos ensinou a pôr em prática o que ele fez, a praticar o que ele pregou e ensinou. Observe aqui em Lucas, capítulo 6. Ele ensinou o que ele mesmo fazia, porque ele podia dizer a outros para serem generosos. Porque ele mesmo era assim. Lucas, capítulo 6. Pense numa pessoa generosa. Jesus com certeza era, mas observe o versículo 38 de Lucas capítulo 6. Pratiquem o dar e lhes será dado. Derramarão na dobra da sua roupa uma boa medida, comprimida, sacudida e transbordante. Pois com a medida com que vocês medem, medirão a vocês em troca. Bem, temos uma bela lição aqui. Seja generoso. Jesus era tão generoso com o seu tempo e todas as coisas que ele fazia com seus discípulos. E a lição é, quanto mais generosos formos, mais generosidade vamos receber. Às vezes, as pessoas do mundo, elas falam coisas, eu sei disso porque eu vi essas coisas quando me tornei testemunha de Jeová. Vocês não comemoram feriados só para não dar presentes. Isso é uma grande mentira. Não comemoramos feriados que ofendem nosso Deus, a quem tanto amamos. Então, o fato de não comemorarmos esses feriados em que há troca de presentes não significa que não somos generosos. Somos felizes em dar presentes. Nós gostamos de dar porque é isso que Jeová quer que a gente faça. Nós procuramos oportunidades para ser generosos. Mantenha sua Bíblia aberta aqui em Lucas, capítulo 6. E também temos que ser pacientes uns com os outros. Tem coisas aqui que se aplicam a todos nós.
Eu também preciso aplicar os conselhos que são para o benefício de todos nós, coisas que nos fazem pensar. Então, se você perceber alguma coisa e que precisa melhorar, por favor, faça isso. Isso vai fortalecer sua amizade com Jeová e você terá grande alegria por ter aplicado o conselho dele. Agora, no versículo 37, logo antes do 38, diz: Além disso, parem de julgar, e de modo algum serão julgados. E parem de condenar, e de modo algum serão condenados. Continuem a perdoar e serão perdoados. Veja aqui um conselho muito importante sobre ser perdoador, porque Jeová e Jesus com certeza são. E você percebeu aqui no versículo 37, parem de julgar. Parem. Ele não disse não julguem. Ele disse parem de julgar. Por quê? Porque essa é a tendência de humanos imperfeitos. Julgar. Julgar outros. E às vezes, até na congregação, alguns ficam muito críticos. Eles se tornam ressentidos, invejosos. E a inveja é muito destrutiva. Talvez alguns tenham uma boa situação financeira ou tenham privilégios que você gostaria de ter. Ou sejam muito queridos pela congregação e aí a inveja começa a crescer. E, sinceramente, isso não faz bem nem para a saúde e nem para a espiritualidade. E veja aqui como esse provérbio confirma isso. Vamos ver Provérbios, por favor, e você vai ver que o conselho da Bíblia é bem claro. Provérbios 14, versículo 30. O coração calmo é vida para o corpo. Agora veja, mas o ciúme, ou a inveja, ou coisas assim, é podridão para os ossos. Se os ossos estão podres, então não temos uma boa saúde física. E o mesmo se aplica em sentido espiritual. E o ciúme? O ciúme indica que nossa espiritualidade está podre também. E acontece que Jeová não quer ser amigo de alguém que tem esse problema. Alguém que é ciumento, invejoso e não se esforça para corrigir isso. E quando nós nos empenhamos ao máximo para arrancar o ciúme, nós podemos aumentar a alegria da congregação. Isso nos leva a outro princípio bíblico que queremos analisar e que fala sobre ter uma forte amizade com Jeová. Note 1 Pedro, capítulo 4. A maioria de vocês conhece esse texto. 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 15. 1 Pedro 4,15. No entanto, que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor e, agora notem, ou intrometido nos assuntos dos outros. Bem, é claro que matar e roubar são pecados graves contra Jeová Deus. Mas logo depois disso diz intrometido. E uma coisa que sempre me ajudou com esse texto foi ver que o sentido do idioma original, intrometido, quer dizer alguém que cuida do que é de outros. O que isso nos ensina? Bem, se não é sua responsabilidade cuidar de determinado assunto, então lembre-se disso. Cuide da sua vida. A Bíblia condena os intrometidos. Eles causam divisão entre os irmãos. Eles tiram a paz e a alegria da congregação. Sendo assim, não tentamos impor nossas próprias opiniões ou discutir sobre coisas de decisão pessoal. Acha que algo está errado? Fale com Jeová sobre isso. Mas se é uma questão pessoal, não se intrometa.
As Escrituras são bem claras, não se intrometa nisso. Desenvolver uma atitude crítica e negativa pode atrapalhar a paz da congregação. No vídeo que vamos ver a seguir, veja como uma irmã se esforçou a ser mais positiva e como isso aumentou sua alegria. Eu sempre lutei contra atitudes negativas. Por isso, eu me tornei muito exigente, sarcástica e uma pessoa impaciente. Um dia, no serviço de campo, eu acabei ofendendo minha companheira e estraguei aquele dia. Minha mãe estava no carro e ela ficou muito chateada com a situação. Ela disse que eu era muito negativa e que eu não poderia entrar em casa até que a irmã me perdoasse. Por isso, eu chamei a irmã para almoçar comigo. Foi uma das situações mais difíceis que eu já passei. Percebi que eu precisava fazer uma autoanálise. Por que eu era tão negativa e infeliz? É porque eu tinha deixado o serviço de pioneira e minhas amigas continuavam no serviço de tempo integral. E eu ficava muito frustrada de ver que elas continuavam e eu estava parada. Quando eu reconheci que estava tendo uma atitude negativa, implorei a Jeová que me ajudasse a fazer mudanças. As irmãs da congregação com quem eu passava bastante tempo eram pessoas boas, só que às vezes os defeitos delas despertavam em mim atitude negativa. Mas eu tinha que parar com isso. O estudo pessoal me ajudou muito a fazer mudanças. E também as orações a Jeová. Uma das coisas que meditei foi como Jesus tratava seus discípulos. Ele era sempre muito amoroso e bondoso, mesmo quando estava com fome ou cansado. Então eu percebi que tinha que fazer estudo pessoal e oração para ser mais amorosa ao falar e lidar com os meus irmãos. Para conseguir ter a mesma atitude de Jesus, a gente precisa orar, ser grato e estar contente com o que temos. Meu alvo é mostrar gratidão pelas bênçãos que recebo a cada dia e também procurar o que as pessoas têm de bom, mostrar que me importo e tenho amor por elas. Aprendi que quanto mais eu me dou aos irmãos e à minha família, mais feliz Jeová fica. Como diz Atos 20:35 e Hebreus 13:16. E se Jeová está feliz, eu também fico muito feliz. Esse vídeo dá o que pensar, não é mesmo? E todos nós podemos tirar lições do que ela aprendeu. Oração, gratidão, contentamento. Que bom que ela percebeu isso. Quando você ora, mostra gratidão e fica contente com o que tem. Isso te aproxima mais de Jeová, sem falar que colocar em prática o que a Bíblia diz nos traz muita alegria. O segundo ponto que vamos analisar juntos é: ter sabedoria prática aumenta a nossa alegria. Já vimos sobre mostrar o mesmo amor que Jesus mostrou. E agora vamos falar sobre sabedoria prática e como isso aumenta a nossa alegria. Jesus sabia que esse conselho era muito importante. Ele ensinou seus discípulos a acumular tesouros no céu, pois onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Jesus deixou bem claro que seremos felizes se levarmos uma vida simples. Observe nas imagens a seguir como Jesus mostrou aos seus discípulos a alegria que podiam ter por aplicarem o conselho de levar uma vida simples. Jesus sabia que acumular tesouros no céu dá alegria. Imagine como Jesus se sentia feliz quando aproveitava as coisas simples da vida com seus amigos.
Então, eles aproveitavam a paisagem, todos se alegravam. Ninguém ficava se comparando para ver quem tinha mais dinheiro. Não. Eles tinham uma vida significativa por causa da sua forte amizade com Jeová Deus. Quando levamos uma vida simples, mostramos a Jeová que confiamos que Ele vai nos dar o necessário. Tem uma frase que eu digo há anos: Jeová dá o que precisamos, nem sempre o que desejamos. Assim, se ficarmos contentes com o que Jeová nos dá, podemos ter grande alegria. E também queremos evitar distrações que poderiam nos impedir de servir o nosso Pai de todo o coração, ou que até nos afastem dele. A Bíblia está cheia de conselhos práticos sobre saúde, dinheiro, vida familiar, e quando eles são aplicados, eles podem, em muitos casos, evitar problemas ou minimizá-los, mesmo nesses difíceis últimos dias. E a Bíblia é bem clara sobre o que acontece quando examinamos com cuidado a palavra de Jeová, que o livro de Tiago é comparado a um espelho. Você vai lembrar disso em Tiago 1, e veja a sabedoria que encontramos aqui em Tiago. Capítulo 1, versículo 25, Tiago 1, 25. Mas aquele que examina com cuidado a lei perfeita que pertence à liberdade e continua nela, tornou-se não um ouvinte que facilmente se esquece, mas um cumpridor da obra, e ele será feliz no que faz. Então, quando tiramos tempo para estudar a palavra de Deus, examiná-la, não apenas dar uma olhada, nós examinamos a lei perfeita e continuamos nela. A gente não lê e diz, é interessante, e aí vai embora e esquece. Não. Para ser um cumpridor da palavra, temos que colocar em prática o que lemos. E o resultado? Vamos ser felizes. É garantido, é isso que Jeová promete. Mas é preciso colocar em prática para acontecer. Agora, tem um lindo provérbio que também se aplica a todos nós. Tanto eu como vocês precisamos aplicar. Eu também preciso pôr em prática. Provérbios, capítulo 15. Isso pode acontecer especialmente nesses últimos dias críticos, que só ficam cada vez piores. Eu sempre gostei desse texto. Ele tem ajudado há muitos anos, e eu tenho certeza que já ajudou vocês também. E se ainda não ajudou, veja a sabedoria que encontramos aqui. Provérbios 15. Vamos ver o versículo 15. Para o aflito, todos os dias são maus. Mas quem é alegre de coração tem sempre um banquete. Vamos pensar um pouco nisso. Todos os dias, isso quer dizer dia após dia, com essa atitude negativa, coitadinho de mim, problema em cima de problema, que nem a irmã do vídeo que assistimos agora, só pensando em coisas negativas. Mas aí o texto fala sobre quem é alegre de coração tem sempre um banquete. Então, em sentido mental e emocional, é muito bom para nós quando não fazemos das dificuldades e dos problemas nosso foco na vida. Isso tem a ver com o que vimos antes. Oração, gratidão, contentamento. Ficar sofrendo por causa de problemas fora do nosso controle não agrada a Deus. A gente faz o que pode de acordo com as circunstâncias, mas ficar todo dia sofrendo por causa de problemas que não temos nenhum controle. É melhor fazer o que está ao nosso alcance. Tente se concentrar no que consegue fazer, as coisas boas que você tem na vida. Isso não é apenas um exercício psicológico. Essa é a orientação da Bíblia, é o que a Bíblia diz.
E quando posto em prática, funciona e Jeová nos abençoa. Se você pensar bem, e agora que eu estou mais velho, eu me identifico com isso. Vocês mais velhos, tenham em mente que só porque você está cansado, não significa que não ama Jeová, que se afastou dele. As coisas mudaram. Então continue achegado a Jeová e não fique pensando nas dificuldades de ser idoso. Não faz bem em sentido espiritual e nem físico. Jeová vai nos ajudar a passar por isso. Agora, algo que também vai ajudar é mudar o foco do pensamento. E tem um salmo aqui que eu gostaria de ler com vocês. O Salmo 77. Abram aqui comigo. Salmo 77. É mais um texto muito bonito com orientações de Jeová. Salmo 77, vamos ler o versículo 12. Meditarei em todos os teus atos e refletirei nas tuas ações. Então, mais uma vez, um daqueles textos que é bom parar e meditar, que fala do tempo em que vivemos. Portanto, temos que meditar nos atos de Jeová. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas refletirei nas tuas ações. O que isso quer dizer, hein? Como Jeová trata os seus servos, como ele trata a gente. Ele é bondoso. E não é bom estar perto de alguém que é razoável e bondoso? Eles tratam os outros com bondade. Quando agem assim, mostram como são achegados a Jeová, porque ele trata a gente com bondade. E somos muito gratos por isso. E falando ainda sobre meditar nos teus atos, bem, pense na criação e naquilo que Jeová fez com a criação. Quem acredita na evolução não pode fazer isso. Eles não podem meditar nos atos de Jeová, já que não acreditam na criação. Tudo aconteceu por acaso. A gente não, nós admiramos a criação. Mesmo as coisas simples, como uma bela flor ou um buquê de flores. E tenha certeza que Jeová vai ficar feliz com isso. E você sabe que às vezes nós entramos numa loja e tem aquelas flores artificiais, algumas são bem bonitas. Mas já comparou com uma flor de verdade? Eu já vi algumas rosas artificiais que até enganam bem. Mas não tem o perfume de uma rosa de verdade. Mas a beleza de uma rosa de verdade é que faz você meditar no Criador. E algo que eu sempre gostei muito de fazer foi ver um lindo pôr do sol. Pode ser o nascer do sol também. O pôr do sol, a reação das pessoas é sempre dizer, uau! E isso leva algumas a pensar em Deus, acreditando nele ou não. Isso as impressiona. E poucos dias depois que nós mudamos aqui para a sede em Warwick, eu me lembro que estávamos aqui só alguns dias e daí começou a chover. Eu me lembro que eu consegui tirar uma foto de um lindo arco-íris. Tirei essa foto com meu tablet. É impossível não se sentir bem e feliz de ver uma criação dessas de Jeová Deus. Simplesmente lindo o arco-íris. E tem também as brincadeiras dos bichos. Eu amo os cachorros. Eu amo filhotinhos de gato, de cachorro. São muito engraçadinhos. Já viu algum vídeo dos bichinhos brincando? Eu gosto muito de assistir esses vídeos. Então, tire tempo para admirar a criação de Jeová, sem esquecer que a maior alegria vem de nossa amizade com Jeová Deus. Agora, com isso em mente, veja como nosso irmão usou de sabedoria prática no vídeo a seguir. Eu tinha um trabalho estável em um hotel, mas depois de um tempo eu perdi o emprego.
Tentei procurar outro trabalho, mas não consegui. Minhas economias acabaram. A gente não tinha dinheiro nem para comprar o gás de cozinha. Então eu fiquei sem chão. Eu fiz uma pesquisa nas publicações e descobri que podia seguir o exemplo de alguns irmãos que perceberam que podiam fazer negócios usando as habilidades e talentos que tinham. Eu comecei a usar uma rede de pesca que eu tinha. Eu descia até o mar e armava a rede à noite. De manhã, eu voltava e achava os peixes e caranguejos na rede. Não era fácil e nem sempre a pesca era boa. Mas dessa forma, eu consegui, nesse período difícil, sustentar toda a minha família. A gente fazia uma fogueira para cozinhar e eu ficava pensando no que fazer para ajudar minha família a continuar positiva. A gente ficava junto, brincava um pouco, cantava os cânticos e eu sinto que Jeová abençoou todo o meu esforço. O texto de Hebreus 13:5 me deu a certeza que se as coisas de Jeová estivessem em primeiro lugar na nossa vida, Ele cuidaria da minha família. Eu sempre admirei a beleza e o poder do mar. Me faz lembrar daquele que criou o mar. Não é difícil para Ele cuidar de só mais um simples humano como eu. Que bom que nosso irmão aplicou bem o conselho de ter sabedoria prática e teve bons resultados. Então, não se esqueçam do que aprendemos aqui. Mostrar o mesmo amor que Jesus mostrou e ter a alegria que Ele teve e usar de sabedoria prática, igual Jesus nos ensinou a fazer, isso vai fortalecer nossa amizade com Jeová e nos ajudar a não nos distrair com as coisas do mundo. Para nos ajudar a imitar a atitude de Jesus, especialmente nos dias difíceis que virão, vamos ler juntos um texto da Bíblia aqui. Vamos ler Hebreus capítulo 12. Muitos conhecem esse texto e viram que dá certo e ele se aplica bem. É o que estamos considerando aqui, que uma forte amizade com Jeová é a nossa maior alegria. Hebreus capítulo 12, e vamos ler o versículo 2. Olhando atentamente para o agente principal e aperfeiçoador da nossa fé, Jesus, pela alegria que lhe foi apresentada, ele suportou a morte numa estaca de tortura, desprezando a vergonha, e se sentou à direita do trono de Deus. Um ótimo conselho. E é isso que precisamos fazer. Olhar atentamente para o agente principal, Jesus Cristo. E quando olhamos para algo atentamente, isso quer dizer que não olhamos para mais nada. Estamos focados. Olhe atentamente nestes últimos dias para o agente principal, Jesus. E aprendemos muito com isso. Quando você pensa no que ele passou, a estaca de tortura, o ministério de 3 anos e meio, com aqueles líderes religiosos hipócritas o atacando com mentiras. E daí os últimos dias antes de morrer, especialmente as últimas horas e o tempo que ficou na estaca de tortura. Ele sabia o que ia passar, os detalhes. Como que alguém lida com isso sem desmoronar? Bem, não precisamos adivinhar. Pela alegria que lhe foi apresentada, ele suportou tudo. Jesus sabia que ia voltar para o céu e estar novamente ao lado do seu Pai. Ah, que alegria! Foi isso que o ajudou. O mesmo se dá com a gente. É a alegria, irmãos, que vai nos dar forças. A alegria de ser amigo de Jeová.
Em conclusão, esse vai ser o último versículo desse discurso, aqui em Romanos capítulo 12. Vamos ver duas frases do versículo 12. Romanos 12, 12. E não se esqueça disso. Alegrem-se na esperança, perseverem sob tribulação. Enquanto aguardamos o cumprimento de todas as promessas de Jeová e enfrentamos os problemas, lembre do exemplo de Jesus. Apegue-se a Jeová. Nunca se esqueça de que uma forte amizade com Jeová é a nossa maior alegria. Obrigado, irmão Morris, por nos mostrar que podemos encontrar a verdadeira alegria na nossa amizade com Jeová. Hoje nós vimos que a nossa alegria não depende de fatores externos. Na verdade, é Deus que nos dá alegria. E Jeová, sem dúvida, nos dá muitos motivos de alegria. O que vamos ter na próxima parte do congresso? O texto temático vai ser: Fale com orgulho do seu santo nome. Que se alegre o coração dos que procuram a Jeová. Nós falamos com orgulho do nome de Jeová na pregação, não importa qual método nós usemos. Por isso, a próxima sessão vai falar bastante da alegria de fazer discípulos. Vamos aprender como ser ainda mais eficientes em fazer discípulos. Nosso cântico final é o número 28. Quem pode ser amigo de Jeová? Após o cântico, você mesmo poderá fazer sua oração final.